No silêncio da dor, uma viúva chora. Suas mãos vazias, sua esperança aflora. Um pouco de azeite, tão pouco, tão nada, nas mãos de Deus é fonte derramada. O profeta aponta, a fé obedece. Cada vaso se enche, a graça acontece. Onde havia miséria, agora há provisão, pois o milagre floresce na obediência e na oração. No quarto da sunamita, um leito sagrado, um filho prometido, presente esperado. Quando a morte chega, trazendo a escuridão, ela corre ao profeta, com fé no coração. A porta se fecha, o clamor se levanta, a vida retorna, a esperança encanta. Deus mostra ao seu povo com ternura e poder que onde há confiança, milagres vão nascer. E no campo da fome, na panela vazia, a mão de Deus transforma veneno em vida. No pão que se multiplica, na mesa que não falta, está o Deus que sustenta, que consola e que exalta. Fale conosco, Senhor, fale conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, né? Olá, bom dia, seja muito bem-vindo nesse canal. Você está no canal Farol da Fé e esse canal tem um único propósito, o propósito de ativar a sua fé, ativar a sua fé. Então seja muito bem-vindo nesse canal, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai falar para nós que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia Sagrada, e hoje, segunda-feira, dia 1º de setembro, o texto bíblico que nós temos para refletir é maravilhoso. Texto de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, no capítulo 4, traz para nós uma reflexão maravilhosa, né? Esse capítulo, o capítulo 4 de 2 Reis, ele é um dos mais ricos em manifestações do cuidado de Deus através do ministério de Eliseu. Ele apresenta 4 grandes episódios no capítulo, né? E o primeiro deles se encontra do verso 1 até o verso 7, que vai contar a história, né? A história da viúva e do azeite. Vamos à leitura? Certa mulher das mulheres dos discípulos, vamos abaixar um pouquinho aqui esse som, né? Precisa tanto som. Vamos lá. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? O que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite
parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, né? Olha só que coisa maravilhosa que nós temos aqui, né? Que coisa fantástica. Uma mulher totalmente endividada, prestes a perder os filhos, vê o pouco azeite que tinha em casa ser multiplicado até que todos os vasos se encheram. Então, queridos, Deus transforma o pouco em muito. O azeite da viúva nos ensina que o milagre começa quando entregamos o que temos nas mãos para Deus. Foi isso que Deus falou ao meu coração. O milagre começa quando nós entregamos o que temos nas mãos para Deus, né? Não importa o tamanho do recurso, mas a fé e a obediência. Deus, queridos, transforma o pouco em muito. Afinal, é isso mesmo que a Bíblia vai dizer para nós, que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4,19. Então, queridos, o azeite da viúva nos lembra que Deus, ele é especialista em multiplicar o pouco, e ele continua sendo o provedor em nossas vidas. Então, essa é a primeira lição, né, que nós temos aqui, né? Que Deus, ele é especialista em multiplicar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Agora nós vamos ver a história que está do versos 8 até o verso 37, né? A história da sunamita e seu filho. Olha só, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. O que ela quis dizer, gente? Ela quis dizer que ela não tinha falta de nada, né? Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ah, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o para sua mãe. Natural, né? Todo pai faz isso, né? O filho fica doente, manda para a mãe, né? Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus.
fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido, ele disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, dia de lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Ela não quis falar com Geazi, gente. Chegando ela quis falar com o dono do milagre, né? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Eliseu queria mandar Geazi, mas Sunamita sabia que a unção de Geazi não ia fazer o milagre, né? Ela queria Eliseu. Então Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. 7 vezes, né? O número da perfeição. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. E ela entrou, lançou os seus pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Tomou o seu filho e saiu. Queridos, olha que história fantástica, maravilhosa, né? Uma mulher que acolheu Eliseu, recebe o milagre de gerar um filho. E depois, pela fé e pela intercessão do profeta, vê o seu filho ressuscitar. E sabe o que mais me encanta aqui? A fé perseverante dela trouxe vida de volta para o seu filho. A sunamita não aceitou a morte como última palavra, mas correu à presença do profeta. Assim também devemos levar sempre a nossa dor ao Senhor, que tem poder de ressuscitar os nossos sonhos e as nossas esperanças. A fé perseverante trouxe a vida para o menino. E não é isso que Jesus nos disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A sunamita
viu o impossível acontecer, porque ela não desistiu. Assim também, Jesus garante que a fé nele vence a morte. E o restante dos versículos 38 ao 41, vai falar de provisão. Olha só. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colocynthas, voltou e cortou-as em pedaço, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mais mal nenhum naquela panela. E veio um homem de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. E disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Outra coisa que nós temos para aprender aqui: em tempos de fome, Eliseu purifica a panela envenenada e transforma o perigo em alimento seguro. Queridos, Deus protege e sustenta-nos em meio às crises. Precisa crer nisso, que Deus vai nos proteger e vai nos sustentar em meio às crises. A panela estava envenenada. Lembra que mesmo em tempos de escassez, Deus purifica e guarda a vida daqueles que confiam nele. Deus protege e sustenta em meio a crises. Ainda, diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. Assim como Eliseu purificou a panela envenenada, o Senhor hoje continua nos guardando em meio às adversidades, transformando perigo em segurança. Deus transforma perigo em segurança, né? E aí nós lemos, né? Não apenas Eliseu fez o milagre de tirar o veneno da panela, mas com apenas 20 pães, Deus alimentou 100 homens e ainda sobrou, antecipando, né, o milagre que Cristo haveria de fazer mais tarde, porque Cristo é o pão que sacia a nossa fome. A multiplicação dos pães aponta para Jesus, o Salvador, que não só supre nossas necessidades físicas, mas é o verdadeiro alimento que satisfaz plenamente a nossa alma. Então, esse capítulo de hoje, né? 4 histórias, 4 lições, 4 aplicações para a vida de hoje, para o nosso dia de hoje, né? Segundo Reis, capítulo 4, nos mostra que Deus cuida do seu povo e Deus cuida em cada detalhe. Ele provê, Ele consola, Ele ressuscita e Ele nos alimenta. Porque Ele, queridos, é o Deus que transforma crises em cenários de milagre, como foi o caso da sunamita.
assim como aquelas pessoas experimentaram a intervenção divina, também eu e você, nós podemos confiar que o Senhor continua sendo o mesmo poderoso para agir em qualquer situação, em qualquer circunstância. Porque Deus, queridos, é o mesmo ontem, é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de Jesus, e é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Ele multiplica recursos, ele restaura vidas, protege em tempo de difícil e supre plenamente em Cristo toda a nossa necessidade. A minha parte, a tua parte é crer e colocar tudo nas suas mãos. Vamos crer, vamos orar e vamos colocar tudo nas mãos do Pai. Eu oro daqui e você ora daí, né? Que a mensagem de hoje seja na tua vida um farol que ilumina teu caminho. Pai, no poderoso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, queremos te agradecer. Obrigada por tua palavra de hoje, que nos lembra que nada é pequeno demais para o teu cuidado e nada, Senhor, é grande demais para o teu poder, nem mesmo a morte. Aumenta, Pai Todo-Poderoso, nossa fé, para que, como a viúva, possamos entregar o pouco que temos. Como a sunamita, possamos correr a Ti nas horas de dor. E como os discípulos de Eliseu, possamos crer que Tu és o pão que sacia toda a nossa fome. Fome em todas as áreas da nossa vida, Pai. Pai, no poderoso nome de Jesus, transforma as nossas crises de hoje, Pai, em testemunhos. Transforma, Pai, a nossa dor em esperança. No poderoso nome de Jesus. Pai Celestial, no poderoso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, ensina-nos a confiar em Ti em toda e qualquer situação. Multiplica o pouco em nossas mãos. Ressuscita o que morreu dentro de nós. Guarda-nos nos dias de perigo e alimenta nossa alma com a vida que só existe em Ti, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos viver na certeza de que Tu és fiel para cumprir cada promessa. Assim nós cremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir. Não se esqueça, se inscreva no canal, não saia do canal sem se inscrever, sem deixar o seu recadinho, sem deixar o seu pedido de oração, e nós estaremos orando pela sua vida. Até amanhã, se Deus nos permitir.